como fazer para melhorar a saúde intestinal pela alimentação? Primeira coisa, tirar os alimentos industrializados. Gente, os alimentos industrializados têm 1 milhão de coisas que não presta, né? O nosso organismo não foi criado, a nossa constituição biológica não está preparada para lidar com compostos químicos produzidos pelo homem, né? Lá evolutivamente falando, né, a gente vê que a gente se alimentava de frutas, legumes, verduras, né? Mais para frente veio as carnes. Então, é assim, são matérias orgânicas que a gente lida. O nosso organismo está adaptado, acostumado e programado, né? Quando vem as substâncias químicas, isso desregula tudo, né? E eu não vou nem entrar aqui hoje na questão dos contaminantes, etc. Vamos focar no intestino. E aqui, ó, quando a gente come o negócio, vai direto para o intestino. Então, a gente já está falando de intestino logo quando coloca uma coisa na boca, né? O que eu estou mandando para o meu intestino? E aí, o que eu vou causar? Será que, por exemplo, tem produtos, né, alguns compostos que estimulam o sistema imunológico, a inflamação lá no intestino? Então, se eu tenho um consumo aumentado de bolacha, de refrigerante, dessas coisas todas, eu estou estimulando a inflamação no meu organismo. E aí, ó, eu estou lesionando minhas células, eu estou lesionando meu intestino, eu estou deixando ele mais permeável. Coisas vão entrar, coisas que não vão entrar, né? Então, eu estou prejudicando o meu intestino quando eu como essas coisas. E por isso que a gente sempre fala para ler o rótulo, para ver o que tem lá. Ah, tem isso. Ah, isso aqui eu sei que é, isso aqui aí começa lá embaixo, né? Um monte de nome estranho. Nome estranho, gente, deixa o produto lá no mercado, vai embora. Vai para a parte de hortifruti, tá? Né? Porque isso realmente prejudica, isso causa uma inflamação, isso prejudica, a gente já viu aí que o estímulo inflamatório é prejudicial para a fertilidade, tá? Então, primeira coisa. Outra coisa, diminuir o consumo de carnes vermelhas. As bactérias ruins, elas adoram carnes vermelhas, né? Então, chegou carne vermelha, ó, vai lá as bactérias ruins. As bactérias boas já não curtem a carne vermelha. Então, o que vai acontecer? As bactérias ruins estão se alimentando, estão aumentando em quantidade, enquanto as bactérias boas estão ficando para trás, né? Então, precisa diminuir o consumo de carnes vermelhas, certo? Sem contar que a gente já é mostrado aí na literatura científica que as carnes vermelhas elas têm um potencial pró-inflamatório, né? Então, justamente porque elas estão alimentando as bactérias ruins. Alimenta as bactérias ruins, lembra que eu falei, aumenta a permeabilidade, e aí começa a passar coisas que não devem. Bactérias entram no sangue, né? Proteínas entram no sangue que não deveriam estar. Estimula o processo inflamatório e acaba prejudicando o nosso organismo. E aí vamos falar então do que comer, do que a gente pode comer para alimentar as bactérias boas. Uma coisa muito boa que já foi mostrado nos estudos é o consumo de amêndoas, de castanhas em geral, as oleaginosas. Elas têm um perfil, né, ali na constituição delas que é muito legal para as bactérias boas. As bactérias boas se alimentam daquelas fibras que vêm desses alimentos. Então, vamos aumentar o consumo de castanhas em geral, de amêndoas. Vamos aumentar também o consumo de frutas. Frutas coloridas, frutas lindas. Né? A gente fala que, eu sempre falo, né, que quanto mais colorido, maior a variedade que você está dando de antioxidantes, de polifenóis, né? Os polifenóis são essas substâncias que dão as cores para os alimentos e eles têm propriedades antioxidantes. Eles têm propriedades anti-inflamatórias. Então, se por acaso eu estou tendo algum probleminha, eu estou tendo alguma alteração ali no meu intestino, vamos aumentar o consumo de verduras, de legumes, de verduras, de frutas coloridas, tá? Porque isso vai alimentar as bactérias boas, isso vai ajudar no próprio processo inflamatório, porque às vezes se você tá tendo um consumo aumentado de
de alimentos industrializados, de carne vermelha, você tá provocando ali, você está favorecendo um ambiente inflamatório. Quando você diminui esses alimentos e você coloca ali frutas, verduras e legumes coloridos, né, que tem ali uma gama, uma variedade, porque quanto maior a variedade, maior os efeitos, né? Vamos falar assim, eu vou comer beterraba, porque a beterraba é linda, ela tem antocianinas, as antocianinas são maravilhosas, elas têm uma capacidade anti-inflamatória maravilhosa, então eu vou morrer de comer beterraba. Mas aí você está focando só em uma coisa, você está deixando de comer outras coisas, o beta-caroteno, né, que tem um super efeito também, né, a curcumina que vem lá do açafrão, né, é muito bom. Então, quanto maior a variedade, maior os benefícios que a gente vai ter para essas bactérias boas, tá? Então, muito, muito importante. Uma outra coisa muito legal que eu já estou até vendo aqui o pessoal comentando, e daqui a pouquinho eu já vou abrir para as perguntas, né, e para os comentários de vocês, é a kombucha e o kefir. O kefir e a kombucha nada mais são do que bactérias e leveduras, né, vivendo em simbiose, que favorecem o nosso intestino. Então, tem ali um preparado, geralmente a kombucha fica, né, é cultivada em chá, né, principalmente chá verde ou algum outro chá. E aí ela fermenta aquilo e aquele produto vai alimentar as nossas bactérias boas. O kefir também, né? O kefir de água e o kefir de leite, eles são muito legais, eles têm uma composição ali de lactobacilos interessantes, né? Os lactobacilos são bactérias boas que vão ali contribuir para favorecer, lembra, a formação de ácidos graxos de cadeia curta, que são os alimentos para as nossas células do intestino, vai contribuir. Então, tanto o kefir de água quanto de leite, eles são benéficos. A gente estimula, a gente fala para evitar leite e derivados, então a gente estimula o kefir de água, tá? Mas os dois são ótimos para contribuir na regulação intestinal. Então, se eu estou oferecendo para o meu organismo uma quantidade de bactérias boas, né, vindo tanto dos probióticos, do que da kombucha, do kefir, quanto os pré-bióticos, que são os alimentos dessas bactérias, né? Quanto mais eu tiver disso, maior e melhor vai ser a minha saúde intestinal, né? E eu tendo uma saúde intestinal legal, eu vou ter um equilíbrio hormonal legal, eu vou ter um desenvolvimento folicular legal, eu vou ter diminuição dos sintomas ali das doenças, como eu falei para vocês, de endometriose, de adenomiose, de hidrossalpinge, da própria síndrome dos ovários policísticos, eu vou ter uma atenuação, né, dessas doenças, eu vou ter um equilíbrio do organismo e eu vou favorecer, né, eu vou melhorar a minha fertilidade, certo? Que é o nosso foco. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a importância da gente cuidar, né, da nossa alimentação, porque é através da alimentação que eu vou alimentar ali as bactérias. Eu vou alimentar bactérias boas ou bactérias ruins? O que eu estou dando para o meu organismo? Eu vou deixar o meu intestino permeável ou vou deixar ele bonitinho, super protetor, com escudo ali que nada passa, só vai entrar o que realmente importa, né? Esse é o nosso objetivo. Contribuir para que vocês aprendam, para que vocês saibam fazer escolhas melhores, para que vocês coloquem isso na prática.